Vamos lá. Hoje vou fazer a leitura e fazer alguns comentários do livro Adolescente com Atitude Karateca, do Sensei Hélio Aracaki. É a primeira vez que eu estou fazendo essa leitura, por isso talvez eu não tenha tanto a contribuir assim com o conteúdo que eu vou ler aqui. Eu conheço o Sensei Hélio Aracaki, eu conheci ele lá na Feira do Empreendedor do Sebrae, onde ele deu uma palestra do empreendedor samurai. Eu achei fantástico, e na época eu já praticava karatê, fui lá conversar com ele, né? Falei que eu praticava karatê Kenshikai. Depois eu vim descobrir que ele também fez karatê Kenshikai, ele com o próprio Shihan Yoshinori Okumoto, né? Ele praticou karatê Kenshikai e depois ele descobriu o Sensei Jushi Sagara, onde ele se aprofundou no karatê Shotokan. Por que treinar Karate Do? O verdadeiro karateka é aquele que sabe da força que tem. Afinal, treinar o Karate Do não é para qualquer um. Para isso é necessária uma dedicação com responsabilidade e disciplina, capacidade de superar a falta de vontade, a preguiça, o cansaço e até as dores de um treino forte. Formei-me faixa preta com o mestre Juichi Sagara. Foi ele que introduziu oficialmente esta arte marcial japonesa no Brasil na década de 50, no século passado. Tenho uma grande admiração e gratidão pelo mestre por tudo que ele me ensinou. Não só a técnica, mas sobretudo os aprendizados para a vida. Há 25 anos iniciei dar aulas de Karate Do. Desde então, umas 3.000 pessoas vieram treinar comigo. Muitos iniciaram a sua prática ainda crianças, mas poucos prosseguiram quando se tornaram adultos. Portanto, poucos chegaram à faixa preta. É uma pena, pois o Karate Do nos oferece muitos aprendizados úteis para aplicarmos na vida. Para mim, não se trata de um esporte e nem de uma ginástica. O Karate Do é uma arte que nos ensina muitas lições, nos preparando para a vida. Através da prática perseverante do Karate Do, você desenvolve muitas qualidades e virtudes, como a coragem, a força de vontade, a calma e a paciência para enfrentar as situações difíceis e, desta maneira, obter a maioria daquilo que você almeja para a sua realização pessoal e profissional. Comecei a prática do Karate Do aos 12 anos de idade, para me sentir mais forte, como forma de autoafirmação, pois nessa fase da adolescência tinha muitas inseguranças em relação a mim e ao meu futuro. Algo perfeitamente normal. Afinal, esta é uma fase em que nos preparamos para entrar na vida adulta. A nossa cabeça fica cheia de muitas expectativas, dúvidas e incertezas, tanto que a gente acaba fazendo muitas bobagens, como eu já fiz. Se eu comecei a praticar o Karate Do em busca de autoafirmação, hoje eu percebo que consegui muito mais do que isso. Consegui desenvolver a coragem para enfrentar os desafios da vida. Mas é bom ter claro que coragem não é o mesmo que ser um valentão, que enfrenta, ofende e agride as pessoas. Como os adolescentes que, em busca de autonomia, vivem confrontando desnecessariamente os pais, os professores, os adultos em geral. Pessoa corajosa é aquela que possui a confiança nela mesma e, por isso, dificilmente provoca ou cede às provocações e se envolve em brigas. Foi o que aprendi através do Karate Do. Ficar longe das confusões e dos perigos. Preocupado com a violência entre os seres humanos, mestre Gishi Funakoshi, criador do estilo Shotokan, nos deixou este ensinamento: Karate Nisen Tenashi. Ou seja, no Karate Do não existe golpes de agressão. Aliás, todos os grandes mestres que desenvolveram outros estilos de Karate Do pensaram no convívio pacífico entre as pessoas, pois de nada adianta ter sucesso, ser rico, se você não tiver dentro de si a maior riqueza que o dinheiro não compra, a paz de espírito. Infelizmente, vejo muitos jovens desde cedo vivendo perigosamente, como forma de se posicionar na vida. Gangues, rachas e baladas movidas a muita bebida alcoólica e drogas, sexo irresponsável, atitudes de provocação
e confrontação aos pais, etc. São as formas que muitos estão encontrando para se afirmar, mostrarem que estão preparados para viver a vida com autonomia e liberdade. Na verdade, vivem fazendo loucuras, colocando em risco a própria vida e muitas vezes a de outras pessoas. O verdadeiro karateka é aquele que sabe da força que tem. Afinal, treinar o karatê-do não é para qualquer um, uma vez que são bem poucos os que se propõem a se submeter às mais duras provas que constituem a prática desta arte marcial, pois para isso é necessário uma dedicação com responsabilidade e disciplina, capacidade de superar a falta de vontade, a preguiça, o cansaço e até as dores de um treino forte. Prova disso é a existência de muitos jovens se isolando do mundo, passando a maior parte do seu tempo sentado, navegando na internet sem um pingo de disposição em exercitar o corpo. Através desse livro, pretendo demonstrar o quanto que desenvolver o que denominei de atitude karateka é essencial à sua vida, como afirmou mestre Gishin Funakoshi no Nijō-kun, os 20 ensinamentos. Ele escreve em japonês aqui e diz assim: ou seja, o karatê-do, quando aplicado ao cotidiano, dará frutos. E que, por isso, a sua prática não pode ser negligenciada ou abandonada. Eu vou fazer um paralelo do início do mestre Hélio Araki aqui, né? Falando da minha jornada, né? Ele fala que entrou no karatê aos 12, eu entrei aos 14 anos com o sensei Marcos Ribeiro, da Associação Ribeiro de Karatê Kenshikai. Hoje ele está, acho que quinto dan do Karatê Kenshikai. Eu não faço mais parte da federação, mas eu lembro assim, o karatê era uma das coisas que eu mais queria fazer na vida. Eu gostava do Kung Fu, meu pai tinha roupa do Kung Fu que ele praticou na juventude, ele tinha feito boxe, e eu era louco para fazer uma arte marcial. Tinha em vista principalmente o Kung Fu, por causa da influência do meu pai e dos filmes do Bruce Lee, que era o maior expoente das artes marciais, né? Além de outros como Jet Li, Jack Chan e outros nomes aí que surgiam, esses três como os mais famosos, né? Além de alguns nomes que apareciam, né? Como Chuck Norris, esqueci o nome do que faz o Karate Kyokushin, mas então eu via esses caras e falava assim, quero ser como eles, né? Como toda a molecada tinha esses caras como referência. Stallone, Schwarzenegger e tudo mais, né? Então era força física e arte marcial, todo mundo queria fazer. E Karate Kid foi um filme também que motivou muita gente a praticar arte marcial. Então, aos 14 anos, minha mãe foi convencida a me matricular na Associação Ribeiro, porque a amiga dela tinha um filho matriculado lá e ela falou: meu filho está tirando boas notas, ele está competindo, ele já foi para vários lugares competir, está sendo maravilhoso, e ele gosta demais. E aí eu entrei. Quando a gente está no karatê, a nossa cabeça muda automaticamente. A gente se sente participante de uma coisa. A gente sabe que a gente faz parte de um clã, sei lá, como a gente pode dizer. A gente sabe que a partir do momento que você entrou ali, a gente já sabe que alguma coisa mudou na nossa vida. E a gente vai descobrindo essa mudança aos poucos, quando a gente vai vendo os resultados daquilo que a gente está fazendo. Mas a gente já sabe que a gente já foi fisgado ali, né? A gente entrou no karatê, entrou no dojo, começou a fazer os ritos naturais do karatê e já sabe que já foi fisgado ali. E o karatê vai mudando a nossa personalidade, né? Vai nos moldando, vai nos colocando no caminho. E para mim, que entrei aos 14 anos, tanto quanto para o Sensei Hélio, né? Que entrou aos 12, isso foi fundamental assim, para a minha formação. Essa questão que ele fala aqui de autoafirmação
Isso é verdade. Quer dizer, eu quero dizer assim, eu também pensava assim. Ah, um dos principais motivos da minha vontade de lutar, de praticar uma arte marcial, era me sentir mais confiante. Era saber que eu ia ter a capacidade de me defender. Eu que nunca fui muito agressivo, nunca fui muito bagunceiro na minha infância e juventude. E aí, o karatê foi me trazendo tantos benefícios que eu não poderia imaginar. A ideia de criança e de adolescência é que a gente vai fazer acrobacias e vai fazer coisas mirabolantes, né? A gente assiste os filmes e acha que a arte marcial é dar pirueta, que é isso que eles fazem nos filmes. O Bruce Lee, que ele fazia uma luta, vamos dizer assim, mais uma luta real ali, né? Ele já dizia, como disse no seu livro, por exemplo, que eu tenho aqui, tal do Jeet Kune Do, ele fazia muitos giros e chute altos e saltos, e isso não funciona na vida real, ou pelo menos não funciona tão bem. Uma vez que, quando você está resolvendo uma situação de luta na rua, de você precisa brigar, se defender e defender alguém, um chute alto vai te colocar mais em risco se você errar ou se o seu adversário estiver pronto para se defender, do que se você chutasse baixo. Chutar ali no joelho, a altura da articulação, um soco bem colocado, com a mão saindo de um local onde o adversário não esperava, e por aí vai, né? Então, as acrobacias eram sempre exageros, como o Bruce Lee falava, e elas deviam ser tiradas da nossa prática de treinamento e de tentativa em situações reais. Tá, falei tudo isso para dizer assim, o Bruce Lee fazia isso, mas dizia o contrário. Fazia isso nos filmes, mas dizia o contrário. A molecada gosta de ver isso e quer fazer isso, né? Ele quer ver a mortal, quer fazer chutes giratórios e saltados. E eu também. Quando entrei no karatê, que eu via aquilo ali, eu já sabia. É isso mesmo que eu quero também. Aliás, eu já tinha mais ou menos superado essa fase do voar e pisar na parede, dar 5 passos na parede também. Então, quando eu vi o karatê, eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E o karatê foi me norteando na vida e me ajudou em muitas coisas. E eu também era um moleque que ficava muito sentado. Eu tinha um videogame e jogava videogame muitas horas. Eu só não era mais sedentário porque eu tinha meus primos todos ao redor e a gente jogava futebol. E depois que eu entrei no karatê, eu passei a não treinar só no dojo, mas sempre que eu podia. Sempre que eu podia. Em casa, tinha um colchonete onde eu repetia todos os exercícios que eu fazia na academia e todos os quirons que eu conseguia lembrar também. Então, o karatê foi me ajudando a sair ou não entrar no sedentarismo e as outras questões psicológicas também ele foi me ajudando. Onde surgiu o Karate Do? Independente do estilo, o Karate Do traz uma única finalidade. O Karate Do surgiu na ilha de Okinawa, situada ao sul do Japão, e que no passado era um reino independente. O Karate Do originalmente não possuía este nome. Era uma técnica de luta primitiva desenvolvida pelos okinawanos. A sua prática era proibida, pois os reis que governavam aquela ilha proibiam o porte de arma da população. Devido à proibição, o seu treinamento era realizado às escondidas, geralmente no silêncio da madrugada. Quando era um reino, Okinawa mantinha intensas relações comerciais e culturais com a China. Os chineses, sabendo do interesse daquele povo pela luta, para estreitar a amizade entre eles, incluíram na delegação que visitavam Okinawa muitos mestres e militares praticantes do Kenpo, uma arte marcial chinesa. A partir daí, da união do Kenpo e da luta que se praticava em Okinawa, surgiu o Toden, ou Touji, ou seja, mãos chinesas, no dialeto okinawano. No ano de 1670, Okinawa foi invadida pelo clã samurai Satsuma, anexado definitivamente a ilha ao território japonês.
sendo a prática do Tōji mais dificultada ainda. Somente mais tarde, no ano de 1917, o mestre okinawano Kichi Funakoshi fez a primeira apresentação do Tōji no Japão. A partir do ano de 1921, o mestre Funakoshi estabeleceu-se definitivamente no Japão para divulgar o que no ano de 1936 seria denominado por ele na língua japonesa de Karate-do. Mestre Funakoshi é conhecido também como o criador do estilo Shotokan. A origem deste nome se deve ao fato de que o mestre assinava as suas poesias com o pseudônimo Shoto, que se traduz como ondas de pinheiro. Kan, em japonês, significa casa, portanto, a casa de Shoto. Na verdade, Shotokan foi o nome dado à primeira academia construída pelos seus alunos em sua homenagem, mas foi assim que ficou conhecido o estilo, o Karate Shotokan. Além do Karate Shotokan, existem vários estilos criados por outros mestres, sendo os mais difundidos no mundo: Kosho-ryu, Bado-ryu, Shito-ryu e o Kyokushinkai Oyama. Mas, independente do estilo, o Karate-do traz uma única finalidade. O significado do Karate-do. Através de uma boa concentração, você terá uma memória boa, facilmente para estudar e tirar notas excelentes, além de que deixará de se levar pelo nervosismo ou pela preocupação nas provas ou em qualquer momento em que você necessitará de tranquilidade e concentração. Isso é manter a mente vazia, ou seja, calma e sem preocupação desnecessária. Karate-do significa cara, vazio, te, mãos, e do, caminho. A sua tradução ao pé da letra seria caminho das mãos vazias. No entanto, o vazio é um conceito do Zen budismo. Uma prática espiritual que significa mente vazia. Isso não significa que a pessoa fique sem pensar em nada. O vazio é um estado da mente em que não ficamos presos em um pensamento ou a um sentimento. O vazio pode ser escrito como kara ou mushin, termo este que utilizei por ser o mais encontrado nos escritos Zen. E você deve estar pensando, mas por que não é bom ficar preso a um pensamento ou sentimento, não é mesmo? A resposta é porque causa distração. E distraído, jamais você poderá executar bem uma tarefa, como estudar, por exemplo. Outra consequência é que você passa a esquecer coisas importantes, causando muita complicação desnecessária à sua vida. Outra questão a respeito de ficar preso a um pensamento é que ele causa preocupação, e preocupar gera ansiedade e sofrimento desnecessário. Para ilustrar, imagine a situação. É domingo, você se encontra com os amigos para passar o dia, se divertindo e fazendo coisas legais. Lá pelas tantas, você se lembra de que no dia seguinte começa a semana de provas, ou que você vai ao dentista ou ao médico. E pronto, você fica preocupado e acaba estragando o dia por pensar em algo que só vai acontecer na semana. Treinando Karate-do de maneira correta, você aprende a manter-se concentrado e, com isso, menos distraído e ansioso no dojo e com as questões da vida. O modo correto de treinar Karate-do exige que você evite conversas desnecessárias e se concentre nos golpes e nas defesas, seja fazendo kata ou realizando kumite, combate. Resumindo, o treino de Karatê se faz através do corpo e com uma mente atenta, e não através da boca, silenciando o tagarela dentro de você. Existem pessoas que falam demais da conta. São verdadeiros tagarelas. Mas existem pessoas que não falam muito, mas em compensação têm um tagarela dentro de si. Será que você tem um tagarela dentro de você? É simples comprovar
tente ficar uns 30 segundos sem se distrair com pensamentos. É difícil, não? O tagarela dentro de você o distrai, através de pensamentos e sentimentos que geralmente só causam preocupação. Quantas vezes você treinou pensando no que fazer depois do treino no dojo? Treinar distraído faz você se movimentar, suar e manter a forma, melhorar os golpes e as defesas. Mas de que adianta um corpo forte e uma mente distraída e preocupada? Treinar distraído é a atitude que devemos evitar a todo custo. Para isso, você deve se esforçar para que sua mente tagarela não venha lhe tirar o foco e a atenção na aula. Caso contrário, no momento do comitê ou na execução do kata, você não obterá o estado mental adequado. Distraído, você se torna um alvo fácil no comitê e corre o risco de errar na execução do kata. Mas a maior consequência da distração é que ela pode desorganizar a sua vida e fazer você perder oportunidades que estiverem passando na sua frente. O karatê pode melhorar a sua concentração e silenciar o tagarela interior. Para começar, siga o que já foi comentado. Ao treinar no dojo, evite as distrações e as tentações de brigar. Fazer corpo mole. Manter-se disciplinado. Treine com dedicação. Esforce-se para prosseguir, mesmo cansado ou sentindo dores. E não dê ouvidos ao tagarela interior que vai estar dizendo para você mesmo frases como: desista, você não consegue, você é fraco, só eu que sou assim. Treinar de novo esse golpe? Que saco esta aula, que professor chato, fica pegando no meu pé, etc. Todas as vezes que você se sentir desanimado, sem coragem e com insegurança, assuma a atitude karateca e desfaça esses sentimentos negativos, silenciando o tagarela interior e concentrando-se nas seguintes frases: eu posso, eu consigo e os. Expressão esta de forte vibração energética que explico no último capítulo. Através de uma boa concentração, você terá uma memória boa, facilidade para estudar e tirar notas excelentes, além de que deixará de se levar pelo nervosismo ou pela preocupação nas provas ou em qualquer momento em que você necessitará de tranquilidade e concentração. Isso é manter mente vazia, ou seja, calma e sem preocupação desnecessária. O treino inicia-se desde o momento em que você veste o kimono. Na medida em que praticar o Karatê Do de modo correto, você sentirá mais calma e serenidade, não somente quando estiver realizando o comitê, mas também nas situações do dia a dia, quando estiver em meio a situações tensas ou difíceis em que você necessitará estar calmo. Mushin significa você manter-se em estado de atenção, sem distração, com a percepção e sentidos aguçados no momento presente. Portanto, no dojo, o Mushin deve ser praticado não apenas durante o treino, mas desde o momento em que você calmamente coloca o kimono, sempre atento a cada movimento, como o modo de vestir e arrumar a calça, colocar a parte superior do kimono até finalizar com o nó na faixa. Depois, no ritual de início do treino, manter a concentração desde o momento em que você se senta no seizado, modo japonês de sentar sobre as pernas, até o momento de curvar-se sereno e atento à sua respiração lenta e profunda. E durante o treino, manter o Mushin na execução dos golpes e movimentos, executando-os como se fossem os últimos a serem realizados na sua vida, ou seja, com o máximo de intensidade e atenção. O kata é um excelente exercício para desenvolver o Mushin, por se tratar de um treino solitário, um momento em que podemos estabelecer uma conexão profunda conosco,
Para tanto, deve-se levar em conta que o kata tem início desde o momento em que nos posicionamos em Rei-Sukudati, pés juntos, e Hachijidati, pés separados. Depois de anunciar o nome do kata em Ioi, posição de espera, inspire e expire suavemente, com a mente serena. Elimine a pressa de iniciar e de terminar o kata. Durante a sua execução, mantenha o foco em cada movimento e respiração, uma vez que qualquer distração invalidará o kata, pois, como numa luta real, ao se distrair, você poderá ser golpeado facilmente. Quanto ao kumite, mantenha-se livre das distrações. Procure não pensar no golpe que pretende aplicar e tampouco faça previsões do golpe que o oponente possa desferir. Essa atitude mental apenas cria tensão psicológica e física que, além de atrapalhar a concentração, afetará o seu reflexo, retardando assim a sua capacidade de defesa e de contra-ataque. Mushin no dia a dia. Uma boa maneira de desenvolver a atitude karateca é praticar o Mushin nas suas atividades rotineiras. Ao se alimentar mastigando lentamente, procure sentir o sabor dos alimentos. Se você ajuda nas tarefas de casa, ao lavar a louça, as panelas e os talheres, ao varrer, mantenha sua atenção dos movimentos de ensaboar, enxaguar e secar os objetos, um de cada vez. Ao tomar banho, curta o prazer da água escorrendo pelo seu corpo. Sem sabor e sem pressa, desfrute do delicioso perfume do sabonete e o alívio que o banho proporciona. Na ida ou na volta da escola, se for a pé, foque sua atenção nos seus passos, nos movimentos de seus braços, juntamente com a sua respiração. Você perceberá detalhes que geralmente passariam despercebidos, uma vez que você se encontrará livre de pensamentos ou preocupações. E o mais importante, você nem perceberá a distância nem o tempo que levou para chegar ao local. Ao despertar pela manhã, principalmente, faça a conexão com seu corpo, se espreguiçando. Procure sentir sua respiração, o grande milagre que é o seu corpo, a sua vida, e finalmente agradeça a Deus por mais um dia que se inicia. Pessoas distraídas são as que constantemente vivem prejudicando a si próprias e aos outros. Mushin é estar presente, atento à própria vida, em cada respiração, em cada escolha e atitude, de modo que se adentre no caminho e alcança uma vida equilibrada nos aspectos espirituais e materiais. Dos aspectos psicológicos do karatê, o Mushin talvez seja mesmo o mais importante, que é a questão de estar presente em tudo que você faz. Atento às pessoas, aos seus gestos, é você se perceber como parte integrante de um todo que você está participando ali, né? A sua vida é isso, é a participação de um todo que às vezes a gente esquece, a gente não percebe, não dá valor a certas coisas, né? Os orientais eles têm essa questão de conexão com o universo, com a natureza e tudo mais, mas para o nosso pensamento ocidental, tirando toda essa parte meio mística, assim, a gente pode pensar numa forma de estar presente no momento. Estar presente no momento é fazer nossas tarefas tão bem quanto a gente possa, seja o nosso trabalho, porque muitos param no meio do caminho. Somos capazes de grandes progressos em tudo o que formos fazer, seja no estudo, alcançamos notas boas ou no trabalho, conseguindo um bom emprego. Isso tudo desde que nos comprometamos a fazer com o máximo de dedicação o que tem de ser feito. Do quer dizer caminho em japonês. Algumas outras artes marciais japonesas também utilizam essa palavra, como judô, aikido, kendo, kobudo. É costume no Japão fazer das artes uma prática espiritual, uma vez que através delas nos tornamos pessoas melhores, mais tranquilas e harmoniosas. Por isso,
Os japoneses denominam as artes de Do, ou seja, o caminho que seguiremos através de muita dedicação e persistência para evoluirmos como seres humanos. Através da prática do Karate Do, vamos trilhar um caminho onde não desenvolvemos somente as técnicas, mas também desenvolveremos as virtudes que estão escritas no Bushido, o código de honra que os samurais seguiam. O samurai e o Bushido. O samurai era um guerreiro semelhante ao cavaleiro medieval europeu, que prestava obediência e lealdade ao seu senhor feudal. No entanto, o samurai diferenciava-se do guerreiro ocidental por seguir um código de honra, o Bushido, a ponto de praticar o seppuku, um ritual em que dava fim à própria vida, cortando o ventre com uma espada, caso fosse derrotado no campo de batalha ou cometesse um ato considerado desonroso. Bushido pode ser interpretado como o caminho do guerreiro. Nele encontramos o código de honra baseado nas 7 virtudes praticadas pelos samurais que os tornavam pessoas admiráveis. São elas: Gi, justiça e moralidade, atitude correta. Yu, coragem, bravura, ato heróico. Jin, compaixão, benevolência, simpatia, amor incondicional para com a humanidade. Rei, polidez e cortesia, amabilidade. Makoto, sinceridade, sempre ser sincero, nunca mentir. Meiyo, honra, vida gloriosa. Shu, dever e lealdade. O caminho do Karatê. O Karate Do é um caminho que nos ajuda a desenvolver muitas qualidades e virtudes necessárias para a nossa realização e felicidade na vida. Mas, infelizmente, muitos desistem de praticar. Por que desistem? Vários são os motivos. A verdade é que se trata de um caminho nada fácil de percorrer. Para prosseguir, será necessário muita determinação e disciplina. Essas virtudes se referem ao terceiro lema do mestre Gishifu Nagoshi, criar intuito do esforço, como veremos adiante. Mas, infelizmente, nem todos pensam assim, pois acham que existe um meio fácil para obter algo sem que se tenha de esforçar. São aquelas pessoas que começam uma atividade e param. Por exemplo, eu tive um aluno que iniciou o Karatê, mas desistiu de treinar porque decidiu fazer tênis. Mais tarde, encontrei com os pais dele e perguntei como estava o filho deles no tênis. Eles me responderam que ele tinha parado no tênis e no momento estava fazendo futebol. E qual a consequência disso no futuro? Uma pessoa que age assim, quando adulto, não vai ter força de vontade para continuar prosseguindo no que tem de ser feito, porque desanima facilmente. Portanto, dificilmente ou quase sempre não alcançará o que deseja. Pode, por exemplo, se tornar um adulto infeliz e insatisfeito porque começa a fazer a faculdade e de repente para. Começa a namorar e de repente para. Começa a trabalhar no emprego e de repente para. Assume um compromisso e não cumpre. Será infeliz, pois nunca terá capacidade de realizar algo produtivo na vida. As 4 questões no caminho da nossa realização. Quando resolvemos percorrer o caminho, faz-se necessário ter claro aonde se quer chegar. Para ajudá-lo nessa questão, apresento aqui o projeto existencial proposto por Ronaldo Toro, criador do sistema Biodança de Desenvolvimento Humano. Segundo ele, pode ser definido a partir de 3 questionamentos. Onde quero viver? Como poderia eu me realizar vivendo em meio à violência, à poluição ou numa casa que não me oferece conforto? Com quem quero viver? Como poderia estar bem se a pessoa com quem vivo me faz sofrer? O que quero fazer? Como poderia eu viver bem se o que faço fere minha vocação ou se a empresa onde trabalho fere os meus princípios éticos? A essas 3 colocações acrescento por minha conta mais esta pergunta:
Para que serve tudo isso que vivo ou busco? O que almejo trará prejuízos a alguém ou à natureza? Qual o sentido de acumular bens materiais? Estou contribuindo para um mundo melhor? Ronaldo, o fenômeno, um grande exemplo de atitude karateca. O esforço com disciplina e a determinação que você se acostumou a usar no caminho do Karatê-do são as virtudes que tornaram os samurais guerreiros destemidos e corajosos, que lutavam sempre dispostos a dar até a própria vida caso fracassassem na sua missão, que para proteger o Senhor a quem serviam, que era proteger o Senhor a quem serviam. No mundo de hoje, encontramos pessoas realizadas que agem como verdadeiros samurais. Mesmo não praticando, apresentam a atitude karateca, e é delas que devemos seguir o exemplo. Entre tantos, vou citar o jogador Ronaldo, o fenômeno, que você acha que o Ronaldo chegou onde chegou só por causa do talento? Com certeza não. Acima de tudo, ele possui a atitude de uma pessoa determinada, batalhadora e que se esforça cada dia para se tornar melhor. Depois de ter superado 3 graves lesões, hoje estamos vendo novamente as suas jogadas geniais e os golaços. Tudo isso ele alcançou graças à sua dedicação persistente ao trabalho, que consiste numa rotina dura de treinamento. Repetir os chutes para melhorar a qualidade, ensaiar os dribles, preparar-se bem fisicamente para ter aquela arrancada que zagueirinho nenhum consegue parar. Quanto a nós, que não possuímos o talento do Ronaldo, digo que somos capazes de grandes progressos em tudo que formos fazer, seja no estudo, alcançando notas boas, ou no trabalho, conseguindo um bom emprego, isso tudo desde que nos comprometamos a fazer com o máximo de dedicação o que tem que ser feito. Para você ter uma ideia de que todo o esforço é sempre recompensado, veja isso em você mesmo. Já percebeu o quanto o seu karatê melhorou? Lembra como foi o primeiro dia de treino? Você não sabia nem dar um soco e nem realizar o primeiro kata. Mas você não desistiu. E tudo aquilo que você achava difícil no início foi, ao longo do tempo, e com os treinos tornando-se mais fáceis de fazer. Continue sempre assim, disciplinado e determinado, dedicado e responsável pelas suas atitudes. E então, com certeza, você se tornará um grande guerreiro, independente e com muita capacidade para se tornar um adulto realizado. Pagando para ver. Como você observou, toda conquista depende do esforço, ou seja, você precisa pagar para ver. Vou contar outra história que vale a pena você saber. Trata-se do sensei José Exídio. Tendo vivido muito tempo no sítio, já adulto e com o ginásio incompleto, foi para a cidade tentar a sorte. Mal sabia falar, trabalhando como cobrador, começou a praticar o karatê-do. Foi então que despertou nele o desejo de ministrar aulas de karatê-do. Seu sensei o estimulou a retomar os estudos, enquanto buscava tornar-se faixa preta. Inesperadamente, seu sensei teve que mudar de cidade. Foi sua oportunidade de assumir a responsabilidade pelas aulas de karatê-do, tendo a minha supervisão técnica. Nesse período, prestou vestibular para Educação Física em uma faculdade situada em outra cidade e passou no exame. Durante 4 anos, apoiou-se em seu desejo de realização para seguir a rotina desgastante de idas e vindas pelas madrugadas até a outra cidade para conseguir seu diploma. Assim que se graduou, foi mais além, investiu na pós-graduação. José Exídio literalmente pagou para ver o seu sonho se realizar. Hoje, por todo o seu conhecimento e força de caráter,
é um excelente professor, muito bem conceituado entre tantos do Estado. Agora, eu lhe pergunto, você realmente está disposto a pagar o preço da sua realização? Pense sobre isso. O caminho é feito na prática diária, mas o local em que aprendemos o modo de seguir este caminho é no dojo. Eu faria não uma correção, mas uma mudança de visão aqui do que o Sensei L colocou, né? Ele disse assim, né? O samurai era um guerreiro semelhante ao cavaleiro medieval europeu, que prestava obediência e lealdade ao senhor feudal. No entanto, o samurai diferenciava-se do guerreiro ocidental por seguir um código de honra, o Bushido, a ponto de praticar o seppuku, um ritual que tirava a própria vida, blá blá blá. O cavaleiro medieval não mudaria nada. Na verdade, eu estava fazendo, na hora que eu li, eu pensei no Cavaleiro Templário. O Cavaleiro Templário, sim, ele tinha um código de conduta bem estabelecido, porque eles eram monges. Eles eram monges católicos, então eles tinham toda uma regra de vida. E um objetivo claro, que era não só a defesa da cidade, mas a defesa da fé, e eles pensavam na salvação das almas. Só que, se você pensa no cavaleiro medieval, sim, tinha muitos exércitos que eram, alguns até se colocavam como um exército profissional que estava ali disponível a quem os contratasse, e eram forças distintas, né? O Estado, o Exército, os senhores de terra. O dojo. A atitude karateca é aplicar todas as virtudes não somente no dojo, mas principalmente fora dele. Isso significa ser uma pessoa melhor, educada, esforçada, em harmonia consigo mesmo, com outras pessoas, 24 horas por dia. O dojo é um nome em japonês que se dá para um local onde se pratica alguma modalidade de arte marcial. Por que denominamos arte marcial e não luta? Porque o objetivo da arte marcial não é apenas formar um bom lutador. Além de oferecer técnicas de autodefesa, propicia cultivar as qualidades e sentimentos que tornam o ser humano melhor. Um local onde se reúnem pessoas para treinar e não há respeito, torna-se um local onde certamente as pessoas não cultivam os bons princípios. Daí, surgem alunos que se dizem praticantes de artes marciais, mas que saem na rua para provocar confusão e baderna, revelando-se verdadeiros covardes que usam as técnicas de luta para brigar. No Japão, dojo é o nome que se dá também aos locais onde se pratica outras artes, que não sejam artes marciais, como a pintura, a caligrafia, o bonsai, arranjo de flores, ou uma prática religiosa, como a meditação e oração. Os japoneses consideram todas as artes uma prática espiritual. Portanto, o dojo é um local que possui aspecto sagrado. Nesses locais, evita-se pisar calçado, pois assim estará sujando o local com a sujeira da rua. Mas a sujeira também se encontra na nossa mente e em nossas atitudes. Por isso, atitudes respeitosas como reverenciar ao entrar e sair do dojo, manter-se em silêncio, evitar brincadeiras, pensamentos e sentimentos negativos são de extrema importância para manter o local puro e iluminado de energias positivas. Então, o dojo passa a ser um local onde devemos apresentar sempre uma postura respeitosa. Um lugar onde se pratica arte marcial sem disciplina e respeito, eu não considero um dojo. Considero apenas como uma academia onde as pessoas treinam apenas para serem bons lutadores.
ou campeões. A atitude karateca não é treinar apenas para ser um lutador ou um campeão, mas para ser uma pessoa saudável física e mentalmente. 24 horas no dojo. Tem um quadro presenteado pelo mestre Sagara, que se encontra escrito em letra japonesa. Estejam 24 horas no dojo. Tal escrita revela a importante e difícil tarefa de aplicar os ensinamentos e as experiências vividas nos treinos, no interior do dojo, no nosso dia a dia, seja em casa, na escola ou com os amigos. De nada adianta saber karatê-do, lutar bem e até ser campeão, se vivemos causando aborrecimentos aos nossos pais, aos professores da escola e aos nossos amigos. A atitude karateca é aplicar todas as virtudes, não somente no dojo, mas principalmente fora dele. Isso significa ser uma pessoa melhor, educada, esforçada, em harmonia consigo mesmo e com as outras pessoas 24 horas por dia. Portanto, exercitar o corpo, fortalecer os golpes, aprimorar a defesa em uma aula não basta. Praticar o karatê-do não é simplesmente vestir o kimono e suar. Deve-se considerar o dojo um campo de batalha, o kimono uma armadura, e o nosso inimigo que enfrentamos no comitê interminável são os nossos pensamentos e sentimentos negativos. Em outras palavras, treinar com seriedade é ficar bem concentrado quando se realiza os golpes e as defesas, seja sozinho ou num comitê, como se você estivesse numa luta de vida ou morte, em que qualquer falha será fatal. Desta maneira, adotando a atitude karateca da seriedade, você saberá se conduzir corretamente diante dos desafios e das dificuldades da vida. A atitude karateca é baseada nos lemas do mestre Isshin Funakoshi. Um princípio a ser adotado não somente pelos karatecas, mas por todas as pessoas, tornando possível um mundo melhor, mais pacífico. E é isso que eu falei lá no começo, quando eu disse que quando o karatê entra em nós, ele passa a fazer parte de tudo. Como se fosse uma vozinha na nossa cabeça dizendo que eu não posso fazer isso, eu sou um karateca. Ou eu tenho que fazer isso, eu sou um karateca. O sentimento de responsabilidade e pertencimento. O sentimento de pertencimento não é só a um dojo, né? Não é só aquele brasão que a gente leva no peito ou no braço que a gente representa quando a gente está numa competição, mas aquele sentimento de que a gente faz parte de algo maior. E esse algo maior é tudo que representa o karatê, né? Ou o budô. A gente vai percebendo aquilo que a gente está se metendo, a gente vai vendo que a gente está participando de uma coisa que é maior do que o que a gente queria fazer porque assistiu um filme de luta, né? O oriental, ele pensa que a meditação, o estudo, ou seja lá qual prática que você faça, o caminho, o do, ele vai te fazer se iluminar, se tornar um outro Buda, né? Isso que seria o pensamento religioso oriental, no geral, vamos dizer assim, né? Não dá para generalizar. A gente generaliza porque é mais fácil para a gente colocar na nossa caixinha, né? Na nossa compreensão. Toda a prática de elevação mental, espiritual, nosso estudo, nossa prática física, nossa prática de conduta com os outros, tudo que a gente faz para melhorar como pessoa é a nossa elevação espiritual. Os lemas do mestre Funakoshi. Os campeões de qualquer modalidade desportiva, as pessoas de sucesso, as pessoas felizes, são aquelas que se esforçam em manter o que desejam, em obter o que desejam. Os 5 lemas do karatê criado pelo mestre Funakoshi são úteis não somente aos karatecas, mas a todas as pessoas. Quem procurar aplicar os lemas da vida obterá muitos progressos. Esforçar para a formação do caráter. Este é o primeiro lema do karatê.
pois é o caráter que diferencia as pessoas. Uma pessoa de bom caráter apresenta um comportamento exemplar. Resumindo, é uma pessoa de bem. Este lema relaciona-se com as virtudes do Bushido, Makoto. Sempre ser sincero, nunca mentir. Meiyo, levar uma vida honrada e gloriosa. Gi, justiça, moralidade, atitude correta. Meu mestre Juichi Sagara disse-me que, quando era criança, morou certo tempo na casa de outra família. Trata-se de um costume antigo das famílias, da classe samurai no Japão, para que seus filhos tivessem uma boa educação e um bom caráter, morando com outra família. As crianças não teriam facilidades que teriam se morassem com os pais, e, em consequência disso, respeitariam mais os donos da casa e se esforçariam em cumprir os seus deveres de colaborar na limpeza da casa e estudar, que talvez não aconteceria se estivesse com os pais. Recentemente, me vi diante da seguinte situação. Havia um jovem que treinava comigo e era muito agressivo com seus pais. Passava o tempo navegando na internet, alheio às necessidades de seus pais. Aborrecia-se quando solicitado para ajudar em uma tarefa, como ajudar a descarregar as compras. Imaginando que mudasse o comportamento, autorizei a prestar exame para a faixa preta, tendo sido aprovado. Infelizmente, começou a faltar aos treinamentos, até que um dia, depois de uma longa ausência, apareceu para me dizer que iria interromper os treinamentos, alegando que os estudos estavam tornando seu tempo. A ingratidão com os pais e a mentira que inventou para justificar a desistência do karatê me levaram a não ter previsões positivas quanto ao seu caráter e ao seu futuro. Mesmo tendo treinado tantos anos, não adotou a atitude karateca em sua vida. Você deve ter presenciado cenas de colegas em sala de aula que na escola desrespeitam os professores, chegando inclusive a ofendê-los com palavrões. Triste mesmo é a situação dos professores que tende a aturar esse tipo de coisas, uma vez que muitos pais são omissos e a direção da escola pouco faz a respeito, com o medo de transferências que realizadas as forçariam a fechar suas portas. Se estes jovens continuarem agindo como nas duas situações comentadas, quando se tornarem adultos, serão capazes de mentir, enganar ou prejudicar outras pessoas sem nenhum pingo de arrependimento. Como karateca, procure fazer amizade somente com aqueles que valem a pena ter como amigos. Lembre-se, mais vale um amigo de bom caráter que um grupo de 10 pessoas com caráter duvidoso, que vivem mentindo, aprontando bagunça e prejudicando os outros, pois na hora em que você precisar deles, eles não se importarão com você. Um verdadeiro karateca é uma pessoa de caráter. É confiável, não mente, é responsável, se esforçando ao máximo em cumprir as suas obrigações e o que promete. Fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. Este lema está relacionado com a virtude Gi do Bushido, que é a da justiça e moralidade e da atitude correta. Nós humanos somos seres racionais, pois possuímos a capacidade de pensar, analisar e escolher, ou seja, somos animais inteligentes. Mas existem pessoas inteligentes que vivem fazendo coisas que prejudicam a elas mesmas e às outras. Exemplo disso são os políticos que desviam o dinheiro que seria utilizado para o bem-estar da população, ou os donos de grandes empresas que humilham e exploram seus funcionários. A razão é como uma bússola a nos guiar. É através da razão que você faz as escolhas que lhe sejam benéficas, sem que tenham que prejudicar outras pessoas. Ter uma boa profissão sem estudar, querer enriquecer sem trabalhar, desrespeitar os pais e os mais velhos, fumar cigarro, ingerir bebida alcoólica ou drogas, dormir tarde da noite e alimentar-se mal, são exemplos de atitudes contrárias à razão. O
O verdadeiro karateka é coerente, age de acordo com o que é certo e evita o que é errado. Isto é, seguir o caminho da razão. Criar intuito de esforço. Como já disse antes, muita gente desiste de treinar o karatê por não se esforçar em superar as dificuldades. Ir ao dojo, treinar em um dia frio, de forte calor ou de chuva, é importante para um karateka, pois assim ele consegue se fortalecer e vencer um dos maiores inimigos do ser humano, a preguiça. Em qualquer atividade, seja escolar ou profissional, é importante não deixar que a preguiça tome conta de nossa vontade. Os campeões de qualquer modalidade desportiva, as pessoas de sucesso, as pessoas felizes são aquelas que se esforçam em obter o que desejam. Por falta de esforço, muitas pessoas vivem infelizes. Não passam de ano porque não se esforçam em estudar. Mais um pouco. Preferem se divertir, jogar videogame, ir para as baladas, etc. Não conseguem um bom emprego porque não se esforçam em fazer o melhor. Não conseguem manter as amizades porque não se esforçam em ser uma pessoa agradável. Respeito acima de tudo. Você já percebeu que antes de fazer um comitê com alguém, nós nos curvamos um para o outro? O fato de reverenciar aquele com quem iremos lutar é sinal de que o karateka é uma pessoa que respeita o semelhante. Esta demonstração de respeito com o nosso oponente é a tradição samurai. Diz respeito à virtude do Bushido, Jin, compaixão, benevolência, simpatia, amor incondicional para com a humanidade. Irei, polidez e cortesia, amabilidade. Na época dos samurais, havia um costume em que os guerreiros, antes da batalha, se apresentavam ao inimigo anunciando o seu nome, de quantas batalhas participou e quantos duelos venceu. Os samurais procediam assim porque valorizavam as suas vitórias de acordo com o valor de seu inimigo. Ou seja, apesar de inimigos, eles se respeitavam e se admiravam. Se os samurais eram capazes de respeitar os seus adversários que poderiam tirar a vida deles, como karatekas, devemos respeitar todas as pessoas. Infelizmente, a atitude desrespeitosa em nossa sociedade é muito comum. Existem crianças, por exemplo, por achar que os empregados que trabalham em suas casas sejam pessoas inferiores, os desrespeitam e até os maltratam. Outro desrespeito que ocorre nos lares são de maridos que se acham no direito de ofender e maltratar a esposa e os filhos. Uma atitude condenável, pois todo ser humano é digno de respeito, não importando qual seja sua raça, sexo, cor e religião, se ela é rica ou pobre, feia ou bonita, etc. Quem discrimina e desrespeita o semelhante está doente de alma, pois uma pessoa jamais deve ter preconceito pelo semelhante. Tal atitude representa um perigo para a humanidade, e como exemplo citamos Adolf Hitler, líder nazista que na Segunda Guerra Mundial ordenou o assassinato de milhões de pessoas pelo fato de serem judias. Agora, neste momento, em algum país da África, pessoas estão matando outras pessoas pelo fato de serem de outra tribo. A demonstração de amor é importante. Devemos manifestá-la não somente para com as pessoas, mas para a vida como um todo, da qual fazem parte não só os seres humanos, mas os animais, as plantas, os rios, as florestas, enfim, todo o planeta. Terra que é a nossa morada. Conter o espírito de agressão. Você já percebeu que todos os katas se iniciam através de um movimento de defesa? Trata-se da finalidade do karatê. Isto é, não agredir. Mas, geralmente, quando somos agredidos, a reação natural é de querer revidar. Por isso, no karatê se diz que a atitude correta ao levar um golpe do oponente é de agradecer. Está louco agradecer quem me bateu? Você deve estar se perguntando.
Sim, agradecer, porque a partir do golpe que levamos, aprendemos onde estamos falhando na defesa. Através deste aprendizado, a gente então aprende a ter autocontrole, evitando assim conflitos e aborrecimentos. Este lema talvez seja um dos lemas mais difíceis de praticar, pois vivemos rodeados de pessoas. Algumas até nos provocam demais. Por exemplo, o irmão ou irmã mais novo, e assim como karateca, você deve dar um bom exemplo, evitando discutir ou brigar com seus irmãos, saindo de perto ou ficando em silêncio. Você inteligentemente deixa de alimentar a raiva e a vontade deles ou de qualquer pessoa em provocá-lo. Lembre-se, usar a técnica do karatê somente depois de ter tentado de todas as maneiras para evitar a briga. Quem sai provocando os outros por saber uma arte marcial não é digno de ser admirado. Na verdade, na realidade, é um covarde. Outra questão, além dos lemas citados, importante a ser adotada na vida do karateca, é a atitude de gratidão, assunto do próximo capítulo. O mestre e o presente. Perto de Tóquio vivia um grande samurai idoso que agora se dedicava a ensinar apenas os ensinamentos aos jovens. Apesar de sua idade, era capaz de derrotar qualquer adversário. Certa tarde, um guerreiro em busca de fama, conhecido pela sua arrogância, apareceu para desafiar o mestre. O jovem e impaciente guerreiro jamais havia perdido uma luta. Todos os discípulos manifestaram-se contra a ideia, mas o velho aceitou o desafio. Foram todos para a praça da cidade. E o jovem começou a insultar o velho mestre. Chutou algumas pedras em sua direção, cuspiu em seu rosto, gritou todos os insultos conhecidos, ofendendo inclusive seus ancestrais. Durante horas fez tudo para provocá-lo, mas o velho permaneceu impassível. No final da tarde, sentindo-se já exausto e humilhado, o impetuoso guerreiro retirou-se. Desapontado pelo fato de o mestre aceitar tantos insultos e provocações, os discípulos perguntaram: como o Senhor pode suportar tanta indignidade? Por que não usou sua espada, mesmo sabendo que podia perder a luta, ao invés de mostrar-se covarde diante de todos nós? O mestre responde: se alguém chega até você com um presente e você não aceita, a quem pertence o presente? A quem tentou entregá-lo, respondeu um dos discípulos. O mesmo vale para a inveja, a raiva e os insultos, disse o mestre. Quando não aceites, continuam pertencendo a quem os carregava consigo. A sua paz interior depende exclusivamente de você. As pessoas não podem lhe tirar a calma só se você se permitir. A gratidão. A gratidão é uma grande virtude do verdadeiro karateca. Nunca devemos deixar de agradecer aos nossos pais, cumprindo o nosso dever de filhos, pois é deles que viemos a este mundo, e é através deles que nos alimentamos, temos saúde, estudamos, praticamos o karatê, etc. Numa parte da parede do dojo, encontra-se pendurado o quadro do mestre, ou dos mestres. Esta parte denomina-se de camisa. No início e no final da aula, nos sentamos em seizá, modo japonês de sentar sobre as pernas, e fazemos reverência a eles, depois ao sensei. A reverência aos mestres no início e no final de um treino é um momento de extrema importância, pois é a demonstração de gratidão aos mestres por terem dedicado as suas vidas ao karatê. Graças a eles é que nos foi possível praticar o karatê nos dias de hoje. A relação do discípulo com o mestre é de grande respeito e devoção nas artes marciais, relacionando-se com a virtude do Bushido
Shu, o dever e a lealdade que os samurais demonstravam para com a família e aos senhores a quem serviam, como forma de expressão à sua gratidão. Portanto, a gratidão é uma grande virtude do verdadeiro karateka. Nunca devemos deixar de agradecer aos nossos pais, cumprindo o nosso dever de filhos, pois é deles que viemos a este mundo e é através deles que nos alimentamos, temos saúde, estudamos, praticamos karatê, etc. Infelizmente, vejo muitos jovens ingratos que vivem insatisfeitos com o que possuem, reclamam dos alimentos, não cuidam dos seus objetos pessoais, como as roupas e materiais escolares. Com isso, fazem seus pais gastarem dinheiro mais do que deviam. Quem não tem gratidão sofre as consequências. A ingratidão nos leva a reclamar das coisas que a gente possui e também das que não possui. Por exemplo, existem pessoas que em casa reclamam da comida na mesa. Preferem comer alimentos que não apresentam valor nutritivo, como sanduíches, biscoitos, batata frita, etc. Existem outras pessoas que acham que seus pais têm a obrigação de dar tudo o que eles desejarem. Quando algo lhe é negado, são mal educados, chegando a ofender. Quero contar uma história minha de ingratidão. Quando eu tinha uns 5 anos de idade, em muitas oportunidades que saí com a minha mãe para fazer compra, eu vi umas crianças agirem da seguinte forma para conseguir um determinado brinquedo. Elas começaram a chorar, rolar e espernear no chão, até que a mãe, envergonhada, acabava comprando o que elas queriam. Achei uma boa sugestão. Aí, um dia, resolvi fazer o que havia visto. Pedi um brinquedo à minha mãe. Disse que não compraria. Comecei então a cena. Comecei a chorar, depois rolar e espernear no chão. E berrar cada vez mais alto. Adivinha se consegui o que eu queria. O que consegui foi uma bela de uma surra quando cheguei em casa. Depois daquilo, nunca mais quis fazer algo parecido. Vejo muitos adolescentes e até muitos adultos ingratos que vivem iguais às criancinhas manhosas que esperneiam e berram para conseguir o que querem. São aquelas pessoas que ainda vivem exigindo dinheiro e outras coisas de seus pais já velhinhos, só que com estupidez e violência. É que, como essas pessoas, quando eram crianças e depois, quando adolescentes, se acostumaram a ter tudo na mão, como não querer trabalhar duro, optam em viver dessa forma. Quando eu era criança e depois de adolescente, eu vivia exclamando. Quando eu era criança e depois adolescente, eu vivia reclamando de meus pais. Dizia que eles eram chatos por não darem o dinheiro que eu queria e caretas por ficarem negando que eu saísse por aí como bem quisesse. Com o tempo, fui vendo de uma forma como um dia você vai perceber que seus pais agem corretamente, apesar de não ser da forma que a gente queria. Se você está insatisfeito e reclama muito de seus pais, imagine que hoje faz o dia mais frio de todos os tempos. Você está em casa, bem agasalhado, debaixo de uma coberta quentinha, depois de ter jantado uma comida bem quentinha. Maravilhoso, não? Mas não é para todo mundo, pois existem crianças e jovens na sua idade que foram abandonados pelos pais e estão nas ruas da cidade, sem um casaco sequer e com dores de frio e de fome. E então, com honestidade, você acha que seus pais são maus por não darem tudo o que você quer? Todos os pais merecem em sua velhice, depois de muito terem trabalhado, a gratidão dos filhos, recebendo todo o cuidado e carinho. Mas no momento, a atitude karateka é deixar de ser egoísta e retribuir aos pais o esforço que fizeram por você. Procure então colaborar na limpeza de sua casa e principalmente na organização do seu quarto. Empenhe-se nos estudos, seja aquilo que é seu dever ser um filho agradecido.
E não se esqueça de agradecer a Deus ao acordar e ao deitar, pois Ele é o Criador de todas as coisas que existem na vida, principalmente você. Um samurai grande e forte, de índole violenta, procurou um monge. Monge, disse numa voz acostumada à obediência imediata, ensine-me sobre o céu e o inferno. O monge, miudinho, olhou para o terrível guerreiro e respondeu com o mais absoluto desprezo: ensinar a você sobre o céu e o inferno? Eu não poderia ensinar-lhe coisa alguma. Você está imundo. Seu fedor é insuportável. A lâmina da sua espada está enferrujada. Você é uma vergonha, uma humilhação para a classe dos samurais. Suma da minha vista, não consigo suportar a sua presença execrável. O samurai enfureceu-se, estremecendo de ódio. O sangue subiu-lhe ao rosto e à arte, e ele mal conseguia balbuciar alguma palavra de raiva. Empunhou a espada, ergueu-a sobre a cabeça e se preparou para decapitar o monge. Isto é o inferno, disse o monge calmamente. O samurai ficou pasmo. A compaixão e a absoluta dedicação daquele pequeno homem, oferecendo a própria vida para ensinar-lhe sobre o inferno. O guerreiro foi lentamente baixando a espada, cheio de gratidão, subitamente pacificado. Isto é o céu, completou o monge com serenidade. Lição da história. Através da gratidão, superamos a raiva, a mágoa e a decepção. A faixa preta desbotada. A humildade é uma das virtudes dos vencedores. A humildade nos liberta da ignorância. Confessar que não sabe algo nos abre o caminho do aprendizado. Trago guardada uma faixa preta que usei por mais de 20 anos. De tão usada e desgastada nos últimos anos, mais parecia uma faixa branca. Eu parei aqui porque tinha um carro saindo da garagem do vizinho aqui e ele estava manobrando. Não tem espaço suficiente para fazer a manobra. E as pessoas continuaram passando enquanto ele estava manobrando. Simplesmente não dá tempo de fazer a manobra, então ele teria que ir para lá. Ele esperou uma moto passar, enquanto ele estava fazendo a manobra para frente, um passou atrás. Era só parar um pouco, diminuir a velocidade. Ali faltou a atitude, cara. Continuando. Trago guardada uma faixa preta que usei por mais de 20 anos. De tão usada e desgastada nos últimos anos, mais parecia uma faixa branca. Os alunos perguntavam-me: professor, por que não compra uma nova? Tentei por várias vezes trocá-la, mas passava um tempo com uma nova e lá estava eu de novo com aquela faixa que mais parecia um farrapo. Tenho um carinho muito grande por ela, afinal, foram tantos anos de prática que aquela faixa passou a fazer parte da minha vida. Antes de me tornar faixa preta, já ambicionava por uma faixa desbotada, ao vê-la em um mestre ou em um karateca mais antigo. Ficava sonhando com o dia em que eu estaria ostentando a minha própria. Se na época eu pensava daquela maneira, motivado para velhice ou orgulho, motivado pela vaidade ou orgulho, hoje percebo na faixa preta desbotada a mensagem da humildade. A faixa preta vai desbotando pelo suor dos treinos e volta a ser uma faixa branca. Ser humilde é saber que, quanto mais se aprende, mais se descobre que não sabemos de tudo. É importante continuar praticando sempre com humildade, como se fosse um eterno faixa branca. É por isso que eu digo que todos os katas são difíceis, mas o da faixa branca, o Heian Shodan, é o mais difícil. E por isso, não devemos ignorá-lo. Devemos praticá-lo sempre, juntamente com os outros katas. É o que não acontece, por exemplo, com aquele aluno faixa preta ou mais graduado, que ao ver que na aula só tem faixas menos graduados ou crianças mais novas,
treina com má vontade. Um grande engano, pois não existe técnica superior ou de faixa preta. O que existe é técnica aprimorada, obtida a partir da repetição, de muita repetição. O treino do soco de um mestre e de um aluno sempre será o mesmo. A diferença é que o soco do mestre é mais potente porque ele tem mais tempo de prática e dedicação persistente. A gente melhora a técnica somente através da repetição. Por isso, a atitude do karateca é de se disciplinar a treinar sempre com entusiasmo e vigor, seja numa aula para iniciantes, seja numa aula destinada apenas aos faixas mais graduados. O mestre aprendiz. Certa vez, participando de um Gashuku, treino coletivo intenso, tendo como ministrante um jovem campeão japonês, aprendi uma grande lição. Na ocasião, muitos mestres radicados aqui no Brasil encontravam-se no local, inclusive o mestre Sagara. Ao contrário dos demais, ele estava participando conosco dos treinamentos bem no fundo da quadra do ginásio, atrás de todos os participantes. Os outros mestres assistiam separados na arquibancada. De repente, vejo o ministrante apurado aproximar-se do meu mestre e, curvando-se em sinal de respeito, solicitou-lhe que fosse à frente. O mestre então agradeceu a atenção e pediu ao jovem professor que não se preocupasse, pois ele estava bem por ali. Humildade, a grande lição que presenciei ali. A humildade é uma das virtudes dos vencedores. A humildade nos liberta da ignorância. Confessar que não sabe abre o caminho ao aprendizado. Por isso, nunca deixe de perguntar ao professor o que não entende na sala de aula. Vergonha mesmo é ficar quieto por medo de perguntar. Devemos ser humildes nas nossas relações, respeitando as pessoas, independentemente se elas são menos favorecidas, pobres. A verdade é que a vida em sociedade é feita de pessoas. Todas elas são importantes. Imagine se não houvesse os garis trabalhando. A cidade seria um lixo só, não é mesmo? Então, o gari merece o mesmo respeito que dedicamos ao prefeito. Nunca julgue o seu valor baseado nas coisas que a sua família possui ou não possui. Não é o tamanho da casa, o bairro onde você mora, a profissão de seus pais, que tornam mais ou menos importante. Não estou dizendo que devemos deixar de valorizar as pessoas pelas suas conquistas, mas antes de tudo, devemos observar as suas atitudes positivas, por exemplo, tirar notas boas na escola o faz uma pessoa valorosa. Mas se você se acha melhor que os outros por causa disso, você se torna uma pessoa arrogante. Então, não há por que você ser valorizado. Pelo contrário, você se diminui. Devido à arrogância, você não será admirado e nem respeitado por ninguém. E um dia, se precisar de alguém, as pessoas lhe virarão as costas. Inclusive, hoje, no mundo dos negócios, o profissional valorizado é aquele que sabe compartilhar, trabalhar em equipe. A atitude karateca é ser humilde e sempre tratar com respeito todos os seres humanos, sejam eles pobres ou ricos, negros, amarelos ou brancos, cristãos ou budistas. O fato é que a Terra é a nossa casa e a humanidade é a nossa família. A faixa preta. Conta-se que um dos discípulos de um mestre de artes marciais era muito dedicado e era chegada a hora de obter a faixa preta. Ele teve um bom desempenho no exame e aguardou a palavra do mestre. Este perguntou ao aluno: "Por que você acha que pode receber a faixa preta?" O aluno respondeu: "Mestre, fiz um bom exame. Enfim, sou o melhor de todos. Por isso, é justo que eu receba a faixa preta." O mestre voltou-se para o discípulo e afirmou: "Não, você não está pronto.
volte e recomece tudo de novo. E durante muitos anos foi assim. O mestre lhe fazia a mesma pergunta e ele respondia da mesma forma. E o mestre pedia que ele retomasse no ano seguinte. O discípulo revoltado sentiu profundo ódio de seu mestre, mas como era esforçado, nunca desistia. Mas eis que um dia, após o exame, o mestre, ao lhe perguntar se estava pronto, ele respondeu: sim, porque agora estou pronto para começar a aprender. E recebeu a faixa preta. A lição da história. É importante estar sempre buscando melhorar o que já sabe, com muito esforço e humildade. A faixa preta desbotada, ela tem um significado muito importante, né? Além da questão da humildade, né? Porque o faixa branca, ele é como uma folha em branco em que ali vai ser escrita toda a história do karateka, né? Mas ele é um faixa branca porque ele não tem o conhecimento necessário para portar ali a faixa colorida, a faixa preta. E o faixa preta, ele é considerado muitas vezes como o início da jornada, né? Ou pelo menos, diria assim, é o início da própria jornada, onde ele começa a trilhar o seu próprio caminho de karatê. E quando a faixa começa a desbotar, ali mostra a verdadeira graduação, né? Porque você ali demonstra o seu tempo de prática. Que independente se você está na faixa preta há 1, 2, 15 anos, você tendo a faixa novinha, você está dizendo implicitamente que você não treina, você não amarra aquela faixa na cintura para treinar ou pelo menos para dar aula, né? E a faixa desgastada significa que você está se dedicando à prática do karatê. E além disso, ela é aquela ideia de desprender-se do ego, né? Desprender-se da preguiça, do ego, da vontade de ser superior e tudo mais. A cor branca simboliza isso também, que é uma forma de você se desprender das coisas ruins. Simbolicamente, a faixa branca significa isso também, simbolizando a elevação espiritual do faixa preta. Utilizando a energia aqui. Concentrando no meu tandem, me sinto mais confiante tanto para tentar romper grossas placas de madeira com o tsuki, como também para neutralizar uma tentativa de provocação ou de intimidação de outras pessoas. O ki, em japonês, significa energia vital. Em chinês, escreve-se chi. Um conceito semelhante que encontramos no yoga, onde é denominado de prana. Na medicina chinesa, diz-se que quando o indivíduo está doente, a sua energia aqui não está circulando naturalmente pelos meridianos, pontos energéticos segundo a medicina chinesa, de seu corpo. O que não é comprovado cientificamente, mas nas artes marciais sim. O Aikido, por exemplo, é uma arte marcial baseada no uso desta energia na aplicação de seus golpes. Mestres que desenvolveram o refinamento técnico desta arte são capazes de arremessar o oponente sem sequer tocá-los. A energia aqui possui um ponto de concentração e irradiação em nosso corpo, que em japonês é denominado de tanden. Ele se encontra localizado em um ponto logo abaixo do umbigo, além do ponto de concentração do ki. O tandem é o nosso centro de gravidade físico e psíquico. Comprovei a existência da energia aqui e do tandem através dos muitos experimentos que realizei para avaliar a qualidade do meu tsuki, soco, quebrando tábuas ou placas de madeira. Percebi que o meu preparo mental foi o fator que determinou o sucesso ou não do golpe desferido.
Todas as vezes que me desconcentrei devido a um sentimento de dúvida ou insegurança, os golpes se mostraram ineficientes, tendo como resultado, muitas ocasiões, lesões na minha mão. Até que ouvi de um sensei a importância do tandem, a aplicação dos golpes. Passei então, durante a preparação do golpe, a me concentrar no tandem. E o resultado disso foi que, além da eficiência, raramente apresentei hematomas na mão. Convém ressaltar que o Kiai, grito em que liberamos a energia aqui, deve emergir do tandem e não a partir da garganta. O golpe aplicado juntamente com o Kiai resulta num incrível aumento da sua potência. Concentrado no meu tandem, me sinto mais confiante tanto para tentar romper grossas placas de madeira com tsuki, como também para neutralizar uma tentativa de provocação ou de intimidação de outras pessoas. Recomendo que todas as vezes que você enfrentar uma situação difícil, como por exemplo uma discussão ou um momento que exige uma tomada de decisão imediata, focado em seu tandem, comece a respirar lentamente, imaginando que o tandem, a energia aqui, está fluindo e envolvendo positivamente, trazendo-lhe segurança e confiança. Desta forma, tranquilo e centrado, você terá o controle das suas emoções, tornando-se mais capacitado para agir da maneira mais acertada possível. A força do Ki. Como disse anteriormente, o tandem é o nosso centro de gravidade, e para expandir o Ki, é extremamente importante executar as posturas e as bases, sempre com um quadril encaixado, criando a unidade do tronco e os membros inferiores a partir do tandem. Somente assim teremos uma base forte no karatê e na vida. Convém lembrar que é muito importante sentar-se em postura ereta. Os japoneses observam muito a região do tandem das pessoas, pois acreditam que, através dele, pode-se saber se a pessoa possui um bom caráter, se é determinada e confiante. Creio que o fato que relatarei a seguir seja uma constatação daquele procedimento. Diana é uma jovem aluna faixa preta que desde criança sempre dedicou uma atenção especial ao kata. Em pouco tempo, ela começou a apresentar um kata de tal forma que dava para sentir a energia aqui expandindo de seu corpo através da sua postura firme, de seus movimentos, de seu olhar. Essa energia aqui, com certeza, era expandida no seu cotidiano. Isso era visível em suas atitudes, dotadas de um grande senso de responsabilidade. Apresentava uma postura exemplar em todas as atividades que desenvolvia, e além de ser boa filha, era disciplinada nos estudos e na prática do karatê-do. Quando Diana completou 11 anos, foi constada em uma parte de seu corpo a presença de células cancerígenas. Assim, ela teve que interromper o karatê-do para se submeter a um longo tratamento que incluía sessões de iodoterapia. Nesse período, ela pendurou o seu kimono na porta de seu quarto, de modo que lhe ficasse visível, e dizia que logo se recuperaria e logo estaria retomando a prática do karatê. Com a graça de Deus e de sua atitude karateca de manter o seu estado de espírito inabalável, ela recuperou-se, chegando inclusive a realizar um grande sonho, treinar karatê-do no Japão. A capacidade de superação da Diana, para mim, é fruto de anos e anos de dedicação perseverante e consistente ao karatê-do, que acabou lhe proporcionando a canalização da energia aqui para os seus pensamentos, sentimentos e atitudes. Foi assim que sempre em Zanshin, continuidade do estado de Mushin, após aplicar o golpe. Atenta na sua forma de pensar, ela eliminou o pessimismo e a insegurança,
conseguindo superar um grande obstáculo de sua vida. Os. Os é uma palavra que apresenta vários significados. Sabe-se que o princípio era utilizado na marinha japonesa. Hoje também é palavra utilizada por karatecas do mundo todo. Os é uma palavra de forte vibração, carregada de energia aqui. Pode ser interpretada como uma forma de demonstrar o estado interior, como a disposição, a perseverança e a abnegação. Trata-se de uma expressão fonética composta de duas palavras, osso, que significa pressionar, e shinobu, que significa suportar. Pode-se entender, então, como suportar a pressão. Quando dirigimos a alguém, osso é uma expressão de respeito e cortesia, uma saudação de bom dia, boa tarde, até logo, etc. Quando a expressão é dirigida ao sensei, após ouvir a sua explicação, estamos comunicando que não só entendemos o que foi dito, mas que nos propomos a fazer o melhor em relação ao que se foi explicado. Aconselho a não dizer essa expressão de forma displicente e relaxada. Diga os com energia no dojo. Quando estiver cansado e exausto, desta maneira você sentirá mais força, mais energia para continuar em frente. Quando eu estou diante de um problema ou desanimado para fazer algo, eu digo os e rapidamente me sinto disposto para enfrentar o que tem de ser enfrentado. Experimente fazer assim também, ao invés de se perguntar, e agora? Será que eu consigo? Ou algo semelhante que vale trazer insegurança e medo, diga, os. Para as coisas que você acha difíceis de fazer, pois um karateca como você, que já suportou treinamentos fortes e pesados, realizou muitos comitês, inclusive com colegas mais graduados, não pode se sentir desencorajado a enfrentar os desafios e os problemas da vida, por maior que eles sejam. Pensamento do mestre Funakoshi. Pense na vida de cada dia como um treinamento de karatê. Não limite o karatê apenas ao dojo, nem o considere apenas um método de luta. O espírito nascido do esforço e ranger dos dentes no fio, no treinamento durante o inverno, ou nascido do suor do treinamento do verão, pode ser-lhe muito útil em seu trabalho. E o corpo que se forjou nos chutes e nos socos da prática intensa não sucumbirá às provocações de não estudar para um exame difícil ou de não levar a cabo uma tarefa enfadonha. Alguém cujo espírito e força mental se fortaleceram através das lutas, com uma atitude de nunca desanimar, não deve encontrar dificuldade em enfrentar nenhum desafio, por maior que seja. O Yin e Yang, as energias do Ki. O mestre Miyagi nos propõe aprender a ser como a água, fluida e sem forma, podendo assim assumir todas as formas, calma e suave, desviando-se dos obstáculos ou revolta, mas ambas com o poder de passar por quaisquer obstáculos, mesmo os de aparência mais resistentes. Tal ensinamento, se aplicado ao cotidiano, nos revela a necessidade de agirmos, ora de maneira forte e rígida, ora de maneira branda e flexível. Atitudes essas, expressas no princípio técnico do estilo Goju-Ryu do mestre Shojun Miyagi. Ko significa duro, rígido, e Ju, suave, flexível. Trata-se de um estilo de Karatê-Do que busca o equilíbrio dos opostos nas energias antagônicas e complementares. Com isso, o mestre Miyagi nos propõe aprender a ser como a água, fluida e sem forma, podendo assim assumir todas as formas, calma e suave, desviando-se dos obstáculos ou revolta, mas ambas com o poder de passar por quaisquer obstáculos, mesmo os de aparências mais resistentes. Nem isto, nem aquilo, tudo é.
A partir da compreensão do equilíbrio das polaridades yin e yang, incorporamos um modo de ver as coisas sem julgá-las, como boas ou ruins. É a lição que este conto nos revela. Num certo país vivia um rico criador de cavalos de corrida. A sua fortuna se fez graças a um cavalo invencível. Um dia esse cavalo fugiu. A notícia, para a alegria de seus vizinhos competidores, se espalhou rapidamente pelas redondezas e eles resolveram checar. Constataram o acontecido, ouvindo do homem. O fato não é bom nem ruim. Confusos, não compreendendo nada do que aquele homem afirmou, retornaram para suas casas. Passou-se um tempo, e eis que aquele cavalo retornou, trazendo consigo uma manada de belos e fortes cavalos selvagens. A notícia se espalhou e os vizinhos foram comprovar, e novamente ouviram do homem. O fato não é bom nem ruim. E novamente a vizinhança ficou confusa diante da afirmação. Insinuaram até que aquele homem estava louco. Um dia, ao domar um dos cavalos, o filho único do rico criador foi arremessado ao chão, ferindo-se gravemente. Para encurtar, a vizinhança confusa ouviu do pai do rapaz a mesma frase dita nas vezes anteriores. Tempos depois, aquele país entrou em guerra contra uma nação vizinha. Todos os jovens daquela região foram convocados a integrar o exército e muitos morreram em batalha, menos o filho convalescente daquele homem que sempre dizia: o fato não é bom nem ruim. Diante do que você julga ser um acontecimento ruim, não lamente, tenha a atitude karateca de aceitar o fato como algo inevitável e também uma experiência que vai lhe proporcionar amadurecimento e fortalecimento interior. O kata pode beneficiar ainda mais esta capacidade de ver e aceitar a realidade das coisas, pois a sua prática constante levará você a se conhecer profundamente. Kata, um meio de compreensão de si mesmo. E é através do kata, na prática silenciosa e solitária, sem ninguém para nos assistir, que vamos dando conta de que não existe a necessidade de se mostrar melhor do que o outro. Muitas são as definições que se fazem a respeito do kata. Comumente é definido como uma sequência de movimentos de ataque e defesa, em que se enfrentam adversários imaginários a partir de uma sequência predefinida. Trata-se de uma prática individual, cujos resultados se refletem no desenvolvimento de muitas qualidades essenciais no Karatê-do, como força, kime, explosão, ritmo, equilíbrio, coordenação entre as técnicas de defesa e ataque, concentração, respiração coordenada com os movimentos, etc. Existem conceitos que colocam o kata num nível transcendente. Mestre Sagara, em relação aos katas Shotokan, nos chamava a atenção para os primeiros Heiyans, os 5 katas básicos, e os 3 katas da série Tekis. Os Heiyans iniciam pela esquerda, o espectro Yin, que representa o lado espiritual, e os katas Tekis iniciam pela direita, aspecto Yang, que representa o lado material. Esta observação confirma o ensinamento do mestre Funakoshi, em que ele declara: Kijutsu Yori Shinijutsu, ou seja, o espírito é mais importante do que a técnica. Concluindo o pensamento do mestre Sagara, ele nos afirma que, após os termos dominado os katas, concluindo o pensamento do mestre Sagara, ele nos afirmava que, após termos dominado os katas da série Heian e Teki, começamos a prática dos katas superiores, que possuem as mais variadas formas de se iniciar, para os lados, para frente e para trás. Nesse estágio avançado, realizamos a síntese, a unidade entre a mente e o corpo.
o corpo e o espírito, o homem e o universo. Do professor Yasuyuki Sasaki, ouvi a definição de que o kata trata de um diálogo com os mestres. No meu entendimento, a prática do kata nos habilita a compreender o significado mais profundo do Karate-do, uma vez que o kata é um legado, uma criação de muitos mestres que os desenvolveram a partir de muita dedicação, estudos e visões próprias. Como se afirma no Zen, é a prática e não as especulações racionais, o caminho para a compreensão da verdade. Kata, o espelho que nos revela. Creio ser o kata uma criação divina. Estudar e praticar o kata nos viabiliza a descobrir a essência da arte do Karate-do. Para isso é necessária uma intensa e perseverante dedicação à prática correta. Não basta apenas exercitar, é preciso realizar o kata sempre em mushin. O kata, ao contrário do kumite, poderá ser treinado individualmente até na velhice, como fazia mestre Funakoshi, já em idade bem avançada. Numa sociedade extremamente competitiva, o ego nos estimula a ser orgulhosos, extremamente vaidosos e arrogantes. E é através do kata, na prática silenciosa e solitária, sem ninguém para nos assistir, que vamos dando conta de que não existe a necessidade de se mostrar melhor que o outro. Compreendemos que a maior ameaça não está representada na figura de outras pessoas. A maior ameaça encontra-se dentro de nós, quando nos permitimos viver inchados de valores individualistas e competitivos, ou quando somos tomados pela apatia e preguiça. O kata faz revelar todas as qualidades que tornam o ser humano melhor, tais como humildade, respeito, confiança, disciplina, desapego, etc. O kata, então, fortalece não somente o físico, mas a mente e o espírito. Por isso, penso que o kata é o espelho de nossa consciência que nos faz enxergar onde precisamos melhorar. Como praticar o kata? Realizar com o máximo de atenção e foco, sempre levando em conta que a menor distração representa a vida e a morte. Estabelecer uma perfeita sincronização entre a respiração diafragmática e o movimento. Quando movimentar, inspire. Ao finalizar o movimento, expire, mas conservando cerca de 70% do ar. Para haver uma respiração diafragmática, a coluna deve estar alinhada e paralela ao estômago. Perceber o som da respiração juntamente com as sensações corporais, isso amplia o nosso nível de percepção. Estabelecer uma relação harmoniosa entre os movimentos suaves e duros, ou seja, o corpo deve apresentar a flexibilidade de um bambu que se curva frente a uma ventania, mas que volta à sua posição original quando ela passa. Isso exige a execução do trabalho de contração muscular, constante, mas flexível, em alguns pontos e grupos musculares como deltoides, trapézio, grande dorsal e peitorais. Uma opinião pessoal, tendo como referência os katas do estilo Shotokan, mas que pode ser adaptado seja qual for o estilo praticado, dedique-se, se possível, diariamente, incluindo sempre uma rodada dos katas básicos antes de praticar os katas avançados. O ideal é que se dedique no mínimo a 28 execuções dos katas em cada treino. Pode ser realizado em 4 séries com intervalos breves para a recuperação, sendo cada série composta de 5 heians e 2 katas superiores. Este treinamento apresenta uma duração aproximada de 1 hora. Segundo alguns mestres, será necessário um tempo mínimo de 3 anos de prática ininterrupta para dominar um kata. Assim aconteceu com o mestre Funakoshi. A ele era passado somente um kata a cada 3 anos pelo seu mestre idoso. Não se iluda, a atitude karateca para o êxito, o domínio e a evolução são 3: praticar, praticar e praticar.
É impossível também esquecer que o nosso maior adversário não está à nossa frente, mas em nosso interior. E é com ele que estamos sempre realizando o comitê mais difícil, o comitê mais importante. O comitê mais importante é contra esses inimigos invisíveis que habitam a nossa mente. Imagine o seguinte, que hoje é dia de treino de karatê e existe uma ameaça de chuva. Você começa a pensar que seria uma boa ideia ficar em casa sem fazer nada, dormindo, quem sabe. Aí você se dá por convencido em não ir ao dojo. Se este fato estivesse acontecendo de verdade, você identificaria o que está impedindo você de ir treinar? Será a possível chuva? Com certeza você sabe a resposta. A sua vontade de ficar no conforto da sua casa e, somando a isso, juntar-se à preguiça, o desânimo, etc. Como você percebeu, o inimigo não está à nossa frente, mas dentro de nós mesmos. Apresenta-se na forma de pensamentos e sentimentos negativos, que ao invés de nos beneficiar, apenas nos atrapalham. Portanto, o comitê mais importante é contra estes inimigos invisíveis que habitam a nossa mente, identificando o inimigo interior. Para você ser um vitorioso na vida, deve tirar da mente todos os sentimentos e pensamentos negativos, prejudiciais, que são muitos. Gostaria que você pegasse um lápis e marcasse com um X seus inimigos que, por enquanto, estão dentro de você. Inveja, maldade, ódio, indisciplina, má vontade, egoísmo, vaidade, arrogância, impaciência, preguiça, mau humor, desorganização, intrometido, ingratidão, desânimo, outros. Prometido, certo seria dizer intromissão. Agora que você está consciente de quem são os seus inimigos interiores, ao menor sinal da presença deles, ataque-os. Não permita que eles ganhem de você. Resista e faça sempre o contrário do que eles pedem. Por exemplo, se você estiver com má vontade de fazer as coisas, levante-se e faça. Se estiver agindo de forma egoísta, divida aquilo que você quer só para você. Se você gosta de se intrometer na vida dos outros, coloque-se no lugar deles. Veja como é desagradável ter a sua vida xeretada e passe a ser uma pessoa discreta. Creio que você entendeu. Não? Agindo assim, você só tem a ganhar. Será um bom exemplo na vida de muita gente e viverá rodeado de amigos verdadeiros e leais, pessoas do bem. Jamais existirá derrota para quem se arrisca. Eu considero um vencedor antecipado todo aquele que se propõe a participar de um campeonato, mesmo não trazendo nenhuma medalha ou mesmo não tendo vencido uma luta. Só o fato de a pessoa ter participado do campeonato comprova que ela apresenta a atitude karateca de correr os riscos, de enfrentar os desafios. A sua vida sempre será marcada por desafios, em que você correrá os riscos de se dar bem ou não. Mas lembre-se que ganhar ou perder faz parte da vida daquele que se arrisca. Pessoas de sucesso são aquelas que sentiram o gosto do fracasso várias vezes e nem por isso desanimaram em ir adiante. O que nos impede de arriscar e entender os desafios são os inimigos interiores que se apresentam em forma de medos. Para quem possui a atitude karateca, jamais se pode admitir ser derrotado pelos medos, pois a verdadeira derrota é aquela em que se deixou de fazer algo que deveria ser feito por medo. Não estou fazendo do medo que devemos ter de cães soltos nas ruas, que atravessar a rua e nem da aproximação de pessoas desconhecidas. Estou falando dos medos para os quais não há motivos de se ter. Por exemplo, medo de dormir no escuro, de fazer amigos, de perguntar uma dúvida para o professor, de expressar o que sente, de fazer algo diferente, a timidez, etc. Muito bem. Então, a partir de agora, enfrente os seus medos. Se você é tímido,
arrisque-se a fazer o que você tem vergonha de fazer. Se vai conseguir fazer bem ou não, não importa. O que importa é que decidiu a não mais deixar de fazer algo por medo. Se você tem medo de fazer novas amizades, por achar que ninguém vai ligar para você, arrisque-se a aproximar-se das pessoas. Você pode gostar de algumas pessoas e elas de você, assim como você pode não gostar delas nem elas de você, mas só assim vai conhecer pessoas novas. Se você tem medo de ir a algum lugar diferente, arrisque-se a ir. Você pode gostar ou não gostar, mas por isso que isso é ficar se perguntando arrependido porque não foi. Se você tem medo de ir a algum lugar diferente, arrisque-se a ir. Você pode gostar ou não gostar, mas pior que isso é ficar se perguntando arrependido porque não foi. A atitude karateca para a vida é tentar. Por isso, evite dizer não consigo, não sou capaz. Ao contrário, sempre diga os aos desafios, da mesma forma que diz os antes de iniciar o comitê no dojo. Atitude karateca para a vida. Terminamos o livro. Espero que você tenha gostado e aprendido um pouco mais sobre o Karate Do e principalmente o que é ter uma atitude karateca para a vida. Você aprendeu que o mais importante do que ser um bom lutador ou um campeão é importante ser uma pessoa admirável e de sucesso, feliz e cheio de amigos. Ter atitude karateca é ser corajoso, mas educado e amável. Ter atitude karateca é ser persistente, mas não teimoso. Ter atitude karateca é ser confiante, mas que respeita a opinião dos outros, principalmente dos mais velhos. Ter atitude karateca é ser paciente, mas não preguiçoso. Ter atitude karateca é ter iniciativa, mas saber que certas coisas não se pode fazer e nem tudo dará certo. Ter atitude karateca é ser bom no que faz, mas sem ser arrogante. Ter atitude karateca é ser grato aos pais, aos professores, aos avós, aos tios e todas as pessoas que fazem parte da nossa vida. Enfim, ter atitude karateca é agir tendo Deus e amor no coração. Seja feliz e nunca desista da prática do Karate Do. São os meus sinceros desejos, Sensei Hélio Araki.